E em alguns casos você vai ter que transformar, quando você for resolver, você vai acabar se deparando com um daqueles 6 tipos de equação que a gente acabou de ver. Equação biquadrada, equação fracionária e equação irracional. O sistema de equação, assim como qualquer sistema de equação do segundo grau é igual ao sistema de equação do primeiro grau. Você tem uma situação, um problema, que você, para resolver, você tem que resolver 2 equações, e nessa equação tem 2 incógnitas. Aqui a diferença é que as equações são equações do segundo grau. Ou você tem x ao quadrado, ou você tem y ao quadrado, ou você tem x vezes y. Nas 3 situações, você tem a equação do segundo grau. Então, se você se depara com esse tipo de sistema que tem uma das incógnitas ao quadrado, é um sistema de equação do segundo grau. O método mais prático de se resolver é o método da substituição. É você pegar uma equação, escolher x ou y, isolar e substituir na segunda. O método da adição aqui ele não funciona muito para alguns casos. Quando você tem, por exemplo, a multiplicação de x por y, você não vai conseguir eliminar. O que a gente vai fazer? Vamos ver alguns exemplos. Espera aí, o corte passou muito rápido. Eu tenho aqui 4 exemplos de sistema de equação. Eu tenho 3 exemplos que o sistema já está pronto, né? Eu tenho ali, ó, primeiro, x menos y igual a 8 e x mais y quadrado igual a 14. Ó, apareceu um termo ao quadrado, então equação do segundo grau. Então, por isso que esse primeiro sistema é um sistema de equação do segundo grau, apesar de a primeira equação ser do primeiro grau. No segundo sistema, você também tem x vezes y igual a menos 9, x mais 6y igual a 3. Aí você fala, onde está o grau 2 ali? No produto de x por y. Então, é uma equação um sistema do segundo grau porque tem um produto de x por y, mesmo a segunda equação sendo do primeiro grau. Aí no terceiro você tem novamente 2x menos y quadrado igual a 1, x, 3x mais y igual a 4. Você pode ter também exemplos como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um número e x vezes y igual a outro número. Então, esses exemplos que estão um pouco mais elaborados, o módulo de vocês não trouxe, né? Trouxe só os exemplos mais comuns e mais simples. O quarto problema é uma situação, problema que eu tenho que montar o sistema e depois resolvê-los. Então, bora fazer aqui pelo menos 3 desses 4 aí para tirar dúvidas de como resolver. O jeito de fazer é muito parecido com o jeito que a gente resolve o sistema de equação do primeiro grau. Porém, como você vai achar uma equação do segundo grau, você vai acabar usando a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, peguei o primeiro exemplo lá. X menos y igual a 8 e x mais y quadrado igual a 14. Como é que a gente vai resolver esse sistema? Eu vou pegar a primeira equação. Por que a primeira? A primeira é a mais simples. A segunda não é tão simples porque tem um termo ao quadrado. Então, na hora de resolver esse tipo de sistema, você sempre acaba escolhendo aquela que é mais simples para você. A mais simples é que tem pelo menos uma das letras positiva com coeficiente 1, que é o caso do x ali. Então, eu peguei a primeira equação. O que eu faço com essa equação? Eu vou isolar uma das letras. Nesse caso, é melhor isolar x, porque está positivo. Se eu isolar y, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, é melhor a gente pegar x. X é igual a 8 mais y, ou y mais 8. Deixa eu corrigir aqui. Então, a gente tem x igual a 8 mais y, ou y mais 8. Então, a gente vai pegar esse valor e vai substituir na outra equação que nós não usamos. Qual foi? X mais y quadrado igual a 14. Então, eu vou tirar x e colocar no lugar de x, 8 mais y. Eu vou ter uma nova equação. Então, eu vou pegar essa equação aqui, tiro x e coloco 8 mais y. Eu vou ter 8 mais y quadrado igual a 14. Juntando todo mundo de um lado só da equação, eu vou ter y quadrado mais y, colocando em ordem de maior grau para o menor, porque a gente tem que saber quem é o a, o b e o c. Então, tem que ser y quadrado ou x quadrado, depois a parte que não tem, expoente e o independente. E 8 menos 14, porque quando eu pegar 14 e trouxer para o lado de cá, ela vai ficar negativo. 8 menos 14 dá menos 6. Identifica os coeficientes a, b e c. A é 1, b é 1, c é menos 6. Calcula-se o delta, b quadrado menos 4ac. B é 1, então vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6.
vai dar 1 mais 24. 4 vezes 6, 24. Menos vezes menos dá mais. Menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. 24 mais 1, 25. Então, o delta é 25. E a gente já viu que quando o delta é positivo, você tem duas raízes reais e diferentes. Então, nosso y, nossa raiz vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Perceberam que não faz diferença se a gente resolve na letra x ou na letra y, a fórmula continua sendo a mesma, a fórmula do delta continua sendo a mesma e a da raiz continua sendo a mesma. Então, a gente vai substituir agora o coeficiente b, o coeficiente a e a gente vai substituir o delta. Então, a gente vai ter o seguinte aí, y vai ser menos b, como b é mais 1, mais vezes menos dá menos, então vai ter menos b mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2 vezes a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente vai separar em duas possibilidades, y1, a primeira possibilidade, menos 1 mais 5. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Segunda possibilidade, menos 1 menos 5 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Então, você tem duas possibilidades para y, o que significa que você vai ter duas possibilidades para x. A resposta de um sistema é um par ordenado x e y, né? Se você tem duas incógnitas, é um par ordenado. Se tiver três, é uma tripla ordenada. Nesse caso, como a gente tem x e y, então a gente tem dois pares ordenados, porque y assume dois valores, então para cada valor de y, você vai ter um valor diferente de x. Então, a gente vai pegar a primeira equação que a gente trabalhou, que foi x igual a 8 menos y, e resolver. Tira o y, coloca primeiro o 2, depois o 3. Então, vamos fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente vai ter o seguinte. X vai ser quanto se y for 2? Se y for 2, x vai ser 10. 2 mais 8, 10. Você vai ter o par ordenado x, 10, y, 2. Se y for igual a menos 3, x vai ser igual a quanto? 8 menos 3, 5. Você vai ter o seguinte coordenado, x, 5, y menos 3. Então, a solução é esses dois pares ordenados. 10, 2, 5 menos 3. Então, para resolver o sistema, você vai ter que saber resolver a equação de segundo grau aí. Então, bora ver o próximo exemplo aqui, um pouco mais rápido, porque agora a gente já sabe fazer, para a gente ver aquele último lá que tem uma interpretação para a gente fazer. Então, bora aqui. Eu tenho um segundo sistema aqui, x vezes y igual a menos 9, x mais 6y igual a 3. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uma das equações, nesse caso a mais fácil é que não tem a multiplicação, é x mais 6y igual a 3. Escolhe uma das letras, nesse caso x, que foi o que eu falei, escolhe aquela que o coeficiente é 1 e que é positivo, nesse caso x. Se todas as duas incógnitas tiver coeficiente diferente de 1, maior e menor, você pega a positiva, sempre positiva. Aí, se a gente pegasse aqui o 6y, por exemplo, para isolar, a gente ia achar uma fração, então é melhor pegar o x. Então, x vai ser igual a 3 menos 6y. Se você fizesse isso com y seria igual a 3 menos x dividido por 6. Então, é melhor você pegar sempre aquela que o coeficiente é 1, positivo. Mesma coisa, você pegou uma equação, agora você vai pegar o resultado e substituir na outra. Qual é a outra? X vezes y igual a menos 9. Mas quem é x? 3 menos 6y. Então, você vai substituir, você vai ter 3 menos 6y vezes y igual a menos 9. Então, a gente vai multiplicar, não é isso? Y vezes 3 dá 3y, y vezes 6, y vai dar menos 6y quadrado. Você vai ter essa equação aqui. 3y menos 6y quadrado igual a 9. Coloca todo mundo de um lado só, porque essa é a equação de segundo grau, para saber quem é o A, o B e o C. Nesse caso, o A é 6, menos 6, o B é 3 e o C é 9. Agora a gente calcula o delta, b quadrado menos 4ac, b é 3, então vai dar 9, 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes menos 6, vai dar mais 24, vezes 9, 216. Então, 9 mais 16, 225. Delta positivo, a equação tem duas raízes. Substitui na fórmula de Bhaskara o b, o a e o delta.
Você vai ter que y vai ser igual a menos 3, porque b é positivo, então menos vezes mais dá menos, mais ou menos raiz quadrada de 225, que é 15, dividido por 2 vezes a. Como a é menos 6, 2 vezes menos 6 dá menos 12. Então a gente vai ter duas possibilidades aqui. Menos 3 mais 15 dividido por menos 12. 15 menos 3 dá 12. 12 dividido por 12 dá 1. Como 12 é negativo embaixo, então dá menos 1. A segunda possibilidade. Menos 3 menos 8. 15 dá menos 18. Dividido por menos 12. Então vai dar mais, né? Menos vezes menos é mais. 18 por 12 a gente consegue simplificar por 6, né? 18 por 6 é 3. 12 por 6 é 2. Então você tem duas possibilidades. Ou y é menos 1, ou y é 3 sobre 2. Para cada uma dessas possibilidades, você tem uma nova possibilidade para x. Então, a gente vai pegar aquela primeira equação que a gente pegou e isolou o x e substituir o y. Quando o y for igual a menos 1, você vai ter x igual a 3 menos 6 vezes menos 1, que vai dar mais. 3 mais 6, 9. Você vai ter o par ordenado, x9 e y menos 1. Agora a gente vai pegar a mesma equação, que a gente pegou anteriormente, né? X igual a 3 menos y, e colocar agora o segundo y que a gente achou, que é 3 sobre 2. Então, y igual a 3 sobre 2, você vai ter x igual a 3 menos 6 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 6, 18, dividido por 2 dá 9, então você vai ter 3 menos 9 dá menos 6. Você vai ter o nosso segundo par ordenado, que vai ser menos 6 e 3 sobre 2. Achou as duas soluções do sistema, ou seja, resolveu o sistema. Aí tem 3 exemplos como esse, eu fiz 2, um fica como exercício. Vamos ver o quarto exemplo, porque no quarto exemplo a gente tem uma situação, um problema para a gente achar o sistema. A gente não tem o sistema, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma situação, um problema, a gente tem que interpretar para achar o valor da área. A gente precisa interpretar, como a situação envolve retângulo, então fica mais fácil a interpretação. Então, você tem o seguinte, ó, João utilizou 72 metros de tela para cercar um terreno retangular. Cercar significa em volta do terreno, ou seja, perímetro. Um retangular com área de 315 de área. Com 315 metros quadrados de área. Quais são as dimensões desse terreno? Ou seja, esse terreno é retangular, então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode ter a seguinte interpretação. Deixa eu ver onde dá para eu desenhar aqui. Uma parte que não interfere nos cálculos aqui. Desenhar um retângulo aqui. Aqui. Você tem um retângulo. Ele é retangular o terreno. Então, 72 cercou com 72 metros de tela. Você pode chamar esse meio aqui de x. E esse aqui de y. X, y. Então, esse lado aqui também é x. Esse lado aqui é y. Então, o perímetro vai ser o quê? 2x mais 2y. E quantos metros de tela ele usou para fazer isso? 72. Então, você vai ter a interpretação. Uma interpretação para achar uma equação usando o perímetro e a outra para usar a área para achar também a outra equação. Então, o perímetro é a soma dos lados. A ideia de perímetro é porque ele cercou o terreno que é retangular. Como ele é retangular, então, a gente pode usar a fórmula do perímetro de um retângulo, que é 2x mais 2y. Como esse perímetro ele usou 72 metros de cerco, então é igual a 72. Que a gente pode simplificar para a equação, dividir todo mundo aqui por 2. 2x dividido por 2 dá 1, sobra 1x. 2y dividido por 2 dá 1, sobra 1y. 72 por 2, 36. E a área é a multiplicação dos lados. Se eu estou dizendo que um é x e o outro é y, então vai ser x vezes y, igual a 315. Aí você tem as duas equações, consequentemente você tem um sistema de equação. A soma de x mais y é 36 e o produto de x mais y é 315. Por causa desse produto, você tem um sistema de equação do segundo grau. Como é que você vai resolver? Método da substituição.
Nesse caso, a gente pega a primeira equação, isola x ou y e substitui na segunda. Por que a gente não pega a segunda? Porque a segunda tem uma multiplicação. Se eu for isolar, a gente vai achar uma fração. Se eu for isolar x, por exemplo, x vai ser igual a 315 sobre y. Vai dar mais trabalho para resolver. Então é melhor a gente pegar a primeira equação aqui. Pegando a primeira equação, a gente vai ter x mais y igual a 36. Consequentemente, eu posso fazer y igual a 36 menos x. Substituir na segunda equação, que eu não usei, eu vou ter x vezes 36 menos x. Aí eu vou multiplicar aqui, x vezes 36, x vezes x. Eu vou ter 36x menos x quadrado igual a 315. Coloco todo mundo de um lado só da equação. Perceba, é a equação do segundo grau, então vamos usar a fórmula de Bhaskara. Coeficiente A é menos 1, o B é 36 e o C é 315. Calculando o delta, b quadrado menos 4ac, 36 ao quadrado, vai dar 1.296 menos 1.260, vai dar exatamente 36. 4 vezes, menos 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, e mais 4 vezes menos 315 vai dar 1.260. Então, você vai ter 1.296 menos 1.260, que vai dar 36. Delta positivo, duas raízes. A gente vai substituir agora no x lá. B menos b quadrado, menos b, mais ou menos quadrado do delta, dividido por 2a. O delta é 36, o b é 36, então vai dar menos 36, o a é menos 1, vai dar menos 2. Então, a gente vai ter menos 36 mais ou menos 6 dividido por menos 2. Raiz quadrada de 36 é 6. Duas possibilidades aí, x1 e x2. Quando for 1, a gente vai ter menos 36 mais 6. Menos 36 mais 6 dá menos 30. Menos 30 dividido por menos 2 dá mais 15. Aí a gente vai ter agora menos 36 menos 6, que vai dar menos 42, dividido por menos 2, que vai dar mais 21. Perceba que os dois valores deram positivo. Se um deles desse negativo, não ia servir para a gente. Por que não ia servir? Porque não existe, né, na geometria, a gente trabalhar com medidas negativas, né? É sempre as positivas. Isso quer dizer que a gente tem duas possibilidades para x. Ou x é 15, ou x é 21. Consequentemente, a gente vai ter duas possibilidades para y, né? Vamos calcular essas duas possibilidades. Quando x for 15, quando x for 15, você vai ter 36 menos 15, que vai ser, y vai ser 36 menos 15, que vai dar 21. Percebeu que trocou, né? Quando x for 15, y deu 21. Consequentemente, quando x for 21, y vai dar 15. Você vai ter o primeiro par ordenado, a primeira solução, né? Ou x é 15, se x for 15 e y é 21, você vai ter um retângulo, né? Um terreno retangular 15 por 21 metros. E se x for 21, a gente vai pegar aquela primeira equação lá que a gente achou, que a gente usou, né? Y igual a 36 menos x. X é 21 agora, então 36 menos 21, 15. Então, quando x for 21, y é 15. Então, você tem as duas possibilidades, 15 e 21, ou 21 e 15. As duas estão corretas, né? Porque a gente só fez trocar a posição do retângulo ali, né? É como se ele estivesse em pé ou deitado, né? Aí você troca a posição de x por y ali, dá o mesmo, dá exatamente o mesmo retângulo. 15 por 21. E se você calcular o perímetro aí, 21 vezes 4, mais 72. E se você, desculpa, né? 2 vezes 21 dá 42, 2 vezes 15 dá 30, 42 mais 30, 72. E 15 vezes 21, 315. Então, realmente, a solução é essa, né? Aí você fala, são duas soluções? Não, são duas soluções iguais, né? Porque nesse caso, x ou y são os mesmos. São os mesmos valores, né? Só são trocados. São dois pares ordenados, são duas possibilidades, porém, como é um retângulo, né?
a gente acaba tendo essas possibilidades. Então, nossa solução são os pares ordenados 15, 21, 21, 15. Com isso, a gente encerra essa parte de equação, encerra também o assunto da prova. O assunto da prova é radicais, operações com radicais, né? A operação de radiciação, equação do segundo grau. A equação do segundo grau a gente viu bastante coisa. Aí eu não coloquei nem potência e nem coloquei também aquela parte de conjunto numérico. Eu coloquei só esses dois exemplos aí. Tem uma atividade aqui para vocês, da página 127 a 129 do módulo 2, que é a parte referente a isso de sistema de equação. Vocês façam lá, tiver dúvida. Infelizmente a gente não tem muito tempo, né? A aula já vai ser no dia seguinte, então boa sorte aí, bom estudo para